Isso aqui fala que tem um dardo, e daí o dardo ele tem massa mzinho, e ele atinge um pêndulo balístico aqui, que a gente já estudou, com massa mzão. Ele sofre uma colisão inelástica, porque a bala fica presa aqui no pêndulo, e o pêndulo ele quer dar uma volta inteira aqui no circuito dele, e ele pergunta qual a velocidade mínima que o dardo tem que ter para o pêndulo dar uma volta inteira, certo? Então vamos começar por isso. O que é a velocidade mínima? Certo, a velocidade mínima para o pêndulo dar uma volta inteira vai ser quando, nesse ponto mais alto, a tensão vale 0. Certo? Então eu vou trazer esse ponto para cá. E aqui a gente tem um corpo de massa M mais Mzinho. Por quê? Porque a gente está falando do sistema após a colisão, que é esfera mais dardo, né? O pêndulo mais o dardo. E aqui a gente tem a tensão agindo e a força peso, certo? Como ele está nesse ponto aqui mais alto, a gente sabe que Mzão mais Mzinho vezes a aceleração centrípeta é igual ao peso mais a tensão, certo? Beleza. Ou seja, Mzão mais Mzinho vezes, eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, vezes Mzão mais Mzinho vezes a velocidade lá no ponto de cima que eu chamei de B, dividido pelo velocidade ao quadrado, dividido pelo L, pelo comprimento aqui da corda do barbante do pêndulo. Isso aqui vai ser igual ao peso mais a tensão, certo? E daí veja bem, aqui a velocidade vai ser mínima quando a tensão vale 0, certo? Ou seja, a velocidade ao quadrado no ponto B, aliás, Mzão mais Mzinho vezes a velocidade ao quadrado no ponto B é igual a Mzão mais Mzinho vezes G vezes L, certo? Então só passei esse L para o outro lado. E nós vamos voltar a esse resultado aqui mais tarde. Beleza. Então agora vamos descobrir qual que é a velocidade inicial, certo? A nossa velocidade em A. Beleza, como que a gente pode fazer isso? Conservação do momento. O momento inicial do sistema é mv0, certo? Então o momento final do nosso sistema, como isso aqui é um choque inelástico, vai ser Mzão mais Mzinho vezes VA, que é a velocidade no ponto A do nosso sistema. Então o nosso VA vale Mzinho dividido por Mzão mais Mzinho vezes VB, vezes V0, certo? Então está aqui a nossa equação derivada da conservação do momento linear. E por que o momento linear pode ser, ele é conservado aqui, né? Porque a gente está falando de um choque, né? De uma colisão. Beleza. E agora sim a gente pode aplicar a conservação da energia do ponto A ao ponto B, certo? Então olha só, quem que é a energia no ponto A? Vai valer meio de Mzão mais Mzinho vezes VA ao quadrado, que vai ser igual, pela equação aqui que a gente chegou, a meio vezes Mzão mais Mzinho vezes Mzinho ao quadrado dividido por Mzão mais Mzinho ao quadrado vezes V0 ao quadrado, certo? Aqui a gente pode simplificar um pouco. E a gente vai ficar aqui com meio
de mzinho quadrado vezes mzão mais mzinho vezes V0 ao quadrado, certo? E a energia em B vale mzão mais mzinho vezes G 2L. Por que 2L, né? Porque a gente está tomando esse ponto aqui como ponto de referência, né? Então aqui ele sobe uma altura de 2L, certo? Mzão mais mzinho vezes G 2L mais meio de mzão mais mzinho vezes a velocidade em B ao quadrado. A velocidade e isso daqui, ó, esse termo todo, a gente já achou quanto que ele vale, que é mzão mais mzinho vezes GL, certo? Então isso daqui vai dar 5 meios de mzão mais mzinho vezes GL, certo? Então, aplicando a conservação de energia, né? E daí fica a pergunta, por que a gente pode aplicar a conservação de energia nesse movimento aqui, né? Enfim, daí vai ficar a energia de A igual a energia de B, de modo que meio de mzinho ao quadrado dividido por mzão mais mzinho vezes V0 ao quadrado é igual a 5 meios de mzão mais mzinho vezes GL, certo? E aqui de novo a gente pode simplificar algumas coisas e finalmente a resposta vai dar V0 ao quadrado é igual a mzão mais mzinho ao quadrado dividido por mzinho ao quadrado vezes 5GL, certo? Ou seja, nosso V0 em módulo vai dar a razão de 1 mais a massa do pêndulo balístico dividido pela massa da esfera, do dardo, né, vezes a raiz de 5GL. Então é isso.